Paz do Senhor, quero fazer mais uma meditação, né? Ao fundo vocês estão vendo aí a cidade de Velille, né? Estou num ponto alto aqui da cidade, né? E eu quero chamar a atenção sobre o chamado, né? Hoje veio uma palavra através de um pastor sobre muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu estava refletindo sobre isso e veio essa mensagem no meu coração, né? Muitos são chamados, sabe? Todos são chamados para a salvação. Todos são chamados para a obra do Senhor. Todos são chamados para refletir, né? Ser espelho da presença de Deus nas nossas vidas, né? Como testemunho e tudo mais. Mas quando ele fala sobre poucos são os escolhidos, é uma passagem que faz a gente refletir sobre muitos pontos, né? Por que escolhido? Porque os chamados não são escolhidos? Porque fala que muitos são chamados, poucos escolhidos. As pessoas de repente falam que isso pode ser, não, que é aquela história, todos são chamados para a salvação, mas nem todos aceitam. Sim, pode ser. Mas refletindo mais sobre a chamada missionária, por que poucos são escolhidos para a obra missionária? Porque a obra missionária, diferente do evangelismo, eu sempre falei isso, o evangelismo é você explodir o seu amor, falar do seu amor para os outros, testemunhar da sua salvação, da experiência que você tem com Cristo, com aqueles que são próximos de você, ou seja, com a sua própria cultura. Em missões, o problema de poucos ser chamado para missões é que missões não é feita de qualquer maneira. Principalmente nesses últimos dias, há um problema muito grande que pessoas querem fazer como se faz o evangelismo. Não estuda, não faz um curso de teologia, não só ora e sai pregando a Jesus. Amém, glória a Deus por isso. Para evangelismo isso é muito importante. Mas para missões você tem que entender, assim como os 4 evangelhos, que eu sempre explico sobre isso, né? Requer um estudo, um aprofundamento, um prazo, um tempo, um aprofundamento naquele ministério, naquela atuação que você vai trabalhar. Um exemplo, se você for trabalhar com viciados, não é somente chegar para ele e falar Jesus salva. Não, existe toda a parte burocrática de atendimento que o governo exige, existe a parte teológica de você ensinar, existe a parte de você entender como é que funciona a cabeça deles, o desejo dessa prisão, entende? Se você for para outras culturas então, ou outros povos, aumenta mais a necessidade, porque você tem que adaptar a cultura, você tem que conhecer a cultura, o que pode, o que não pode. Há culturas que se você faz alguma coisa, aquilo se transforma em um problema federal. Um exemplo, você vai para o mundo islâmico, né? Se você cumprimenta com a mão esquerda, isso é um insulto, porque a mão esquerda é que se faz a higiene pessoal, né? E a direita que se come. Então, se você pegar ou cumprimentar alguém com a mão esquerda, isso é um insulto. Para nós da América, não tem problema nenhum. Só que aí que está o detalhe em missões. Em missões você precisa entender a cultura que você vai trabalhar, estudar, ter o prazo, o conhecimento, visitar e tudo mais, e requer trabalho. É por isso que poucos são os escolhidos, porque o escolhido é aquele que se dedica. Se você não se dedica a aprender com seu pastor, que é a primeira escola que você aprende com missões, porque tudo que você faz, que o pastor faz na igreja, você faz fora. Você tem que administrar a tesouraria, você tem que administrar a secretaria, você tem que administrar a recepção, você tem que evangelizar, você tem que ouvir, dar aconselhamento. Então tudo que você faz na igreja local, você vai fazer em qualquer outro país, entende? Então, ou seja, a primeira escola que você faz em missões é com o seu pastor, é sugando, de verdade, sugando as experiências do seu pastor. Claro, se o seu pastor tiver experiência, não for novinho, né? Aí você vai sugar de pessoas que têm mais idade, né? São pastores que têm mais carga de experiência, são realmente evangelísticas, são verdadeiramente pastores. No segundo ponto que você deve fazer é estudar teologia. Estudar não é fácil. Imagina, você já tem uma idade, já passou e tudo mais, tem sua pressão. Você tem que voltar à escola. Ou seja, além de ter humildade para poder estudar, você tem que ter o esforço, você arrumar tempo dentro da sua correria de estudar, entende? Então requer muito sacrifício, requer muito, e é por isso que muitas pessoas não são escolhidas, porque querem fazer a obra relaxadamente, e Deus não está mais enviando. O homem sim pode enviar, o pastor vai te enviar para a Bolívia, vai enviar para o Peru, vai enviar para a China, tudo bem, é um salário, é um emprego, é por isso que eu falo, e muita gente não gosta disso, eu falo que esse tipo de missionário, ele é empregado da igreja, ou seja, ele tem que fazer o que a sua diretoria manda, ou seja, se
ele vai ter que formar a igreja e tudo mais. Se ele não faz o trabalho, ele é trocado. E isso é um emprego, porque ele recebe um salário, ele recebe todo o suporte para poder estar naquele lugar. Isso é um emprego. E o problema desse tipo de emprego é que sempre os homens falham, tá? Quando ao chamado de Deus, quando você tem um chamado de Deus, que você não tem mais apoio, que muitas igrejas não querem mais dar apoio, você tem um impacto. E aí você vai começar a notar que mesmo você sendo empregado da igreja para fazer missões, você requer tempo, estudo, sacrifício. E aí entra porque muitos não são escolhidos. Ah, eu amo missões. Missões está no coração de Deus. Usa muito esses jargões e na realidade é tudo uma hipocrisia. Porque a pessoa não se dedica, não quer pagar um preço de aprender, de sofrer, de estudar, de gastar seu tempo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui estudar teologia, eu era recém na igreja, tá? Eu tinha que estudar ao sábado e domingo. E quantas vezes à noite eu estudava, né, que eu estudava, o primeiro curso que eu fiz foi correspondência, eu estudava, eu dormia em cima da apostila, muitas vezes. Eu lembro que uma vez eu estava dormindo em cima da apostila, daqui a pouco um gato caiu em cima de uma chapa de ferro lá, nossa, foi um estrondo tão grande que eu pulei da cadeira. Eu falei, uau, eu estava dormindo, nem percebi. E eu voltei a estudar. Então, você requer um sacrifício. Né? Para você fazer a obra do Senhor requer um sacrifício e muitos não querem pagar esse sacrifício, acha que somente falar da salvação é muito fácil e aí começa a ter erro, começa a ter falha. Ai não, porque aquele povo é ignorante, aquele povo, não, é você que não se adaptou, porque o missionário quando vai para uma terra nova, ele tem que se adaptar à cultura, ele tem que aprender a língua, ele tem que se subjugar, ele tem que dar honra e não ser honrado, e muitas pessoas não querem. É exatamente isso, porque muitos não são escolhidos para a chamada missionária. Então, se você tem realmente de verdade e te toca o coração, começa a ser humilde, a aprender, sugar as experiências do seu pastor, fazer teologia e visita o campo missionário. E outra coisa, quando você visita o campo missionário em qualquer lugar, tanto no Brasil como fora, vá calado. Porque se você está como aluno, você não é missionário, você está como aluno. Então vá para ver, da mesma maneira que você fez com o seu pastor, de sugar as experiências, vá para o campo sugar a experiência do missionário. Começa a ver a experiência, como é que ele trata, como é que ele faz, qual a luta, qual a dificuldade. Vá, porque pode acontecer com você como aconteceu comigo. Minha chamada era para Guiné-Bissau, eu nunca pisei em Guiné-Bissau. Pisei em Angola, pertinho, mas nunca fui em Guiné-Bissau. E Deus me usou um servo de Deus, dizendo que meu chamado deveria ser para o Peru. E Deus confirmou, e Deus exigiu que tivesse no Peru. Então, muitas vezes a gente pensa uma coisa e Deus quer outra, entende? Então, você tem que ser humilde o suficiente para poder aprender. E vai depender do seu sacrifício para Deus te escolher para o campo missionário. Não é de qualquer forma. Principalmente nesses últimos dias, que nós estamos chegando ao final da grande colheita, tá? Então, preste atenção. Você tem que pagar o sacrifício agora. Você quer missões? Ama missões? Começa a fazer a obra que você precisa. Aprenda com seu pastor, se ele tiver experiência, se for mais de idade, tiver coisa para ensinar, faça um curso de teologia e visite o campo missionário para que Deus possa te direcionar. E aí você vai entender que eu preciso ir para a China, então você precisa entender as culturas da China, a alimentação da China. Eu vou para a Bolívia, então você tem que aprender sobre isso. Eu vou para o Peru, você tem que aprender sobre a cultura da alimentação. Em todos os países, a alimentação é a coisa mais drástica. Se você rejeita um prato, todos os países fora, se você rejeita um prato de comida que te dão, você fala, não, estou cheio. Fecha a porta. Aconteceu comigo já, tá? Fecha portas. Então esse é um grande dilema. Tanto é que tem aquela passagem que diz, quando Paulo fala, quando te der de comer, agradeça a Deus e coma. Ele não fala para rejeitar. Mais à frente que ele dá uma explicação que eu completo nessa passagem. Fala assim, e não pergunte de onde veio por causa da consciência. Entende? Então, ou seja, agradeça a Deus. E tem que adaptar, se humilhar. Senão você nunca vai ser um escolhido de Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.